Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar sobre a lenda de Azor Ahai. E aí galera, tô aqui de volta para mais um vídeo de Game of Thrones. Para você que não sabe, toda semana a gente tá aqui, inclusive eu já vou deixar aqui o link para que você possa assistir o nosso vídeo passado. E desses vídeos você vai assistir todos os vídeos, porque você é uma pessoa legalzinha, uma pessoa muito gente boa. Você vai querer assistir todos os nossos vídeos para entender de Game of Thrones. E depois você vai voltar aqui, porque parte do que a gente vai falar aqui você precisa dos conhecimentos que a gente já mostrou nos outros vídeos. Hoje eu vou falar sobre a lenda de Azor Ahai. Para quem não sabe, Azor Ahai é ou foi um herói lendário. Então esse cara foi o responsável por expulsar os outros num período chamado de A Longa Noite. A Longa Noite foi um período onde o inverno durou uma geração inteira, e esse cara foi o responsável por expulsar os outros, também conhecidos como White Walkers ou Vagantes Brancos, e ele utilizou a sua espada lendária, a Luminífera, para conseguir expulsar os outros de Westeros. Para vocês entenderem melhor tudo sobre a lenda do Azor Ahai, eu tenho que falar um pouquinho sobre a espada dele, a Luminífera. A Luminífera era uma espada que o Azor Ahai usou, e a espada dele pegava fogo em batalha. Quando ele desembainhava ela, ela começava a pegar fogo. Quando ela estava na bainha, ela tinha uma temperatura elevada. Mesmo no inverno, ela não ficava gelada como, por exemplo, ficaria um aço normal. Ela tinha uma temperatura maior do que era comum. O próprio Azor Ahai foi quem forjou a Luminífera. Ele falhou 2 vezes até ele conseguir fazer essa espada. A primeira vez ele trabalhou por 30 dias e 30 noites, só que na hora que ele foi temperar essa espada, que é quando você pega a espada e molha ela na água, no caso, quando ele foi temperado a primeira vez, ela quebrou. Ele falou, putz, que merda. Aí ele foi, começou a trabalhar de novo, trabalhou por 50 dias e 50 noites, capturou um leão, e daí na hora que foi temperar ele pegou a espada e fincou no coração do leão. Só que a espada quebrou de novo, e daí então ele começou a trabalhar mais uma vez na espada, e daí ele trabalhou por 100 dias e 100 noites. Quando foi para ele temperar a espada dele, ele chamou a esposa dele, que o nome dela era Nissa Nissa, e daí ele falou, Nissa Nissa, descubra o seu peito. E na hora que ela descobriu o peito, ele pegou e encravou a espada no peito dela, e daí a espada acabou virando a espada foda que era, porque a alma da Nissa Nissa se fundiu com o aço da espada e aí se tornou a Luminífera. Então ele carregava, digamos assim, que ele carregava a esposa dele na espada. E esse foi o sacrifício que ele teve que fazer para que ele pudesse expulsar os Vagantes Brancos de Westeros. Azor Ahai, ele não é conhecido só como Azor Ahai. Os Targaryen, eles acreditam em uma outra lenda, que eles chamam de O Príncipe que Foi Prometido. Vocês devem ter percebido que eles falam bastante nesse negócio de O Príncipe que Foi Prometido e o caralho. É a mesma coisa, é o Azor Ahai. Esse negócio do Príncipe que Foi Prometido, ele é uma profecia. Bom, a profecia diz o seguinte, como eu não sei de cor, eu vou usar aqui a minha colinha e eu vou ler pra vocês. Haverá um dia, depois de um longo verão, quando a estrela sangrar no céu e o ar frio da escuridão cair sobre o mundo. Nessa hora, o guerreiro irá tirar do fogo uma espada em chamas, e essa espada será a Luminífera, a espada vermelha dos heróis, e quem a empunhar será Azor Ahai, e a escuridão fugirá dele. Dá pra perceber o quanto esse cara é foda só por essa profecia. Mas tem outra também. Uma bruxa dos bosques, ela profetizou que o Azor Ahai, ele iria renascer da linhagem do, na época, príncipe Aerys II com a princesa Raela. Por isso que o rei Jaehaerys, na época ele era rei, né? Por isso que ele forçou o príncipe Aerys com a princesa Raela, os dois tinham que se casar, para que então eles pudessem gerar o Azor Ahai. Essa bruxa disse também a seguinte profecia, eu vou ler de novo aqui para vocês, ela é bem parecida inclusive. Quando sangra a estrela vermelha e as trevas se reúnem, Azor Ahai deve nascer de novo em meio à fumaça e sal para acordar os dragões de pedra. Vocês lembram da Melisandre? Claro que vocês lembram porque ela tá aí desde a 2ª temporada. Então, ela sempre fala em acordar os dragões de pedra. É sobre isso que ela tá falando, é sobre o Azor Ahai. Inclusive, Azor Ahai, como é conhecido, é o herói, entre os sacerdotes vermelhos, que eles têm aquele deus vermelho que eles chamam de Arlor, sei lá como se chama essa porra.
Mas enfim, agora eu vou falar sobre quem pode ser o Azor Ahai. Quais são as pessoas que se encaixam nesse perfil que eu citei. Qual é o perfil? Ele tem que renascer entre o sal e fumaça, tem que ter alguma estrela vermelha e, além disso, seria bom que ele fosse da linhagem do Ares com a Raela. Tem que estar nessa linhagem. A primeira identidade que eu acredito, aliás, eu não acredito, mas a primeira identidade que os livros mostram e a série também mostra que pode ser Azor Ahai é o Stannis Baratheon. Por que ele pode ser Azor Ahai? Porque a Melisandre acredita, basicamente é isso. Como que ele consegue todas essas coisas? No dia, lembra quando a Daenerys acorda os dragões? Passa uma estrela vermelha, que na realidade é um cometa, eu acho que é um cometa. Passa uma estrela vermelha pelo céu. Quando essa estrela vermelha passa, a Melisandre organiza um culto lá, uma cerimônia, para que o Stannis ele possa ser coroado ali como rei. E daí no dia que tá passando essa porra dessa estrela vermelha, eles fazem uma cerimônia no mar, sal, e daí tem um monte de fogueira, fumaça, e daí ele vai lá num boneco, ele encrava uma espada na mãe, se eu não me engano, que é um dos 7 deuses lá, da religião lá do sul e o caralho. Ele encrava uma espada no peito dela e quando ele tira essa espada tá pegando fogo. Então ele tira e ele fala que aquela ali é a própria Luminífera e que ele é Azor Ahai. Só que tem um problema, quando o Stannis vai pra muralha, o Mestre Aegon, ele vê a espada, na verdade não vê porque ele é cego, né? Mas enfim, quando ele tem conhecimento da espada, ele fala, essa espada aí não é certa não. Não tá muito bem explicado porque você é Azor Ahai, porque você tá com essa espadinha fajuta aí. Ele fala que a espada, ela tem cheiro de aço queimado. E ela não é mais quente do que as outras, ela tem temperatura normal. E a Luminífera a gente sabe que ela tem a temperatura um pouco mais elevada. Tem mais um problema também com o Stannis, que o Stannis ele também não tá na linhagem correta. Ele tem uma avó que é Targaryen, mas não tá na linhagem correta, tem que ser do Aerys com a Raela. Por que eu não acredito que seja ele? Porque tá na cara demais, né? Se a Melisandre acredita que é ele, é porque não é. Por que o George R. R. Martin iria jogar uma coisa assim na sua cara? Então não faz sentido, é mais plausível que ela tenha errado ao escolher o Stannis como Azor Ahai. Outra entidade que a gente pode dizer que pode ser Azor Ahai é o Beric Dondarrion. Lembra do Beric Dondarrion? Aquele cara que é da Irmandade Sem Bandeiras, ele é o líder da Irmandade Sem Bandeiras, e é ressuscitado diversas vezes pelo Thoros de Myr. Por que ele pode ser Azor Ahai? Bom, basicamente ele usa uma espada que pega fogo em combate. Quando ele vai enfrentar, inclusive, o perdigueiro, né, o cão, ele pega a espada dele e de repente ele fala umas coisas e a espada dele pega fogo. Outra coisa, ele tem um sacerdote vermelho com ele, que é o Thoros de Myr. Esse cara tá sempre ali auxiliando ele. Então, tudo leva a crer que quando Azor Ahai voltar, a gente vai ter um sacerdote vermelho com ele também. E quando ele ressuscitou pela primeira vez, foi quando a estrela vermelha estava passando no céu, tipo, não exatamente no mesmo dia, mas praticamente na mesma época. Quando ele ressuscitou a primeira vez era na época da estrela vermelha, então ele ressuscitou. A parte do sal e da fumaça, não sei como explicar para vocês, mas se ele for, isso deve ter algum outro significado, alguma explicação mais pra frente. Além disso, tem mais um problema. Não é bem um problema, mas ele não tá na linhagem correta, ele não é filho do Aerys nem da Raela. Apesar de não ser uma regra realmente, porque o George R. R. Martin já disse pra gente não acreditar 100% em todas as profecias, então, será vai sair da linhagem do Aerys com a Raela? Não é bem assim, talvez não seja isso. Mas é bom a gente colocar como regra porque pode ser que seja. A terceira identidade do nosso herói lendário é uma mulher. Trata-se da nossa querida Daenerys Targaryen. Ela já tá de cara na linhagem correta. Ela na teoria é filha do rei Aerys com a princesa Raela. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, é porque você não assistiu todos os nossos vídeos. Então vai lá e assiste esse vídeo aqui, pelo menos esse daqui, porque daí você vai ter uma ideia melhor do que eu tô falando. Mesmo se ela não for filha do rei Aerys com a rainha Raela, ela ainda tá na linhagem correta, de acordo com a teoria que eu falei naquele vídeo. Então, ela já tá com um pontinho aí na nossa lista de Azor Ahai. Vale lembrar também que a Daenerys, ela tem o nome, não sei se vocês percebem, toda vez que fala, eu sou Daenerys Stormborn. Ela nasceu numa tempestade em Pedra do Dragão. Esse primeiro nascimento dela em Pedra do Dragão fica no mar. E no mar o que tem? Sal.
Então já tem mais um ponto pra ela. Ela nasceu em meio ao sal. Lembra daquele negócio de acordar os dragões de pedra? Então, a Daenerys é quem mais se aproxima disso. Porque ela não acordou nenhum dragão de pedra, mas ela tinha ovos petrificados de dragão. E ela conseguiu chocar esses 3 ovos. É mais ou menos mais um pontinho pra ela na nossa lista de possíveis identidades de Azor Ahai. Aí também tem aquele lance da fumaça e do sacrifício. Então, ela ganha essas duas coisas no mesmo dia. Porque ela sacrifica o Drogo, porque ele tá vivo, ela vai e sacrifica ele, e daí ela queima ele, fumaça, e ela choca os dragões. E na hora que ela choca também os ovos de dragão, passa aquela estrela vermelha. Então ela tem todos os requisitos para ser o Azor Ahai. Outra possibilidade é o Victarion Greyjoy. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele vai aparecer na 6ª temporada. Esse cara, esse Victarion Greyjoy, ele tava no mar, Sal, quando um sacerdote vermelho foi lá e curou o braço dele. Ele tinha um problema lá no braço, e daí o braço dele voltou forte pra caralho, ficou mais forte do que nunca. Aparentemente, toda hora que ele se movimentava, o braço dele soltava fumaça. E ele bateu na mulher dele até a morte. Isso pode ser um paralelo com a Nissa Nissa, afinal de contas o Azor Ahai sacrificou ela. O problema dele é que eu não tenho certeza se a estrela vermelha passou nessa época. Não tem porra nenhuma de dragão de pedra, e além disso ele tá totalmente fora da linhagem correta, né? Então tem alguns problemas aí sobre ele ser o Azor Ahai. O último cara que pode ser o Azor Ahai, na minha opinião, é a segunda teoria mais forte depois da Daenerys, também na minha opinião, e é o Jon Snow. O Jon Snow tá em todas, né, galera? Pois é. Ele pode ser o Azor Ahai, sim. Por que? Eu explico. Nos livros, quando Jon é esfaqueado, sai fumaça dos ferimentos dele. Então já tem fumaça. Ah, mas e o Sal? O último cara que dá a facada nele tá chorando. E todo mundo sabe que a lágrima, né, ela é salgada. Então ali já tem fumaça e sal. O negócio da estrela vermelha é mais ou menos metafórico. Tinha um cara cujo lema da casa dele era uma estrelinha azul, e daí tem um gigante que tava lá passando de boa, daí de repente rola uma treta muito louca, o gigante pega esse cara e quebra ele todo, e daí cai sangue sobre essa estrela, a estrela fica vermelha. Outra coisa é que quando a Melisandre pede pra ver a figura do Azor Ahai pra R'hllor ou Arlor, e daí de repente ela só vê neve. O que é neve em inglês? Snow. Ela vê somente Snow em suas visões. E mais uma coisa é que o Jon Snow ele começa a ter alguns sonhos onde ele está em cima da muralha, e daí ele segura uma espada vermelha, flamejante, e ele está lutando contra os outros. Tem mais outra coisa. Na teoria que eu falei nesse vídeo aqui, o Jon Snow tá na linhagem correta. Tá super correto mesmo. Esse cara pode realmente ser o cara que vai salvar o mundo dos White Walkers, porque ele tá se enquadrando em praticamente tudo. O que falta pra ele é acordar os dragões de pedra, mas isso pode vir mais pra frente, eu não sei. Não diz que tem que ser tudo no mesmo dia e tudo na mesma hora, como eu já vim demonstrando aqui mesmo lendo as teorias. Então ele é o último personagem que eu considero que ele pode ser o Azor Ahai. Sobre a Luminífera, muita gente acredita inclusive que a espada do Ned Stark, a Gelo, é a Luminífera. Por que eu acredito que pode ser também a Luminífera? O George R. R. Martin, ele gosta muito de ironias. E que ironia melhor do que uma espada que pega fogo chamada Gelo? Uma outra coisa que faz a gente acreditar nisso é que, lembra que a Gelo ela é reforjada, e daí dela nascem o lamento da viúva do Joffrey e a cumpridora de promessas do Jaime e da Brienne. Quando o ferreiro estava reforjando essas espadas, ele notou labaredas nas lâminas. E depois, por mais que ele tentasse repetir esse feito, ele nunca conseguiu. Então, labaredas nas lâminas. Em nenhuma outra espada ele viu isso, e ele viu isso na Gelo do Ned Stark. Outra coisa que a galera também chama atenção é que ela foi dividida em duas. Então, 2 espadas quer dizer que dá para 2 pessoas utilizarem. E isso entra naquela teoria dos gêmeos. Muita gente acredita que a Azor Ahai pode ser uma entidade, pode ser os 3, já que são 3 cabeças do dragão. Seria o Jon Snow, o Aegon, que eu não falei nesse vídeo porque ele não apareceu na série, e a Daenerys. Os 3 poderiam ali ser uma trindade para que eles pudessem combater os White Walkers, ou 2 deles, já que a Luminífera seria uma só, que seria Gelo, e daí foi dividido em 2. Aí vocês escolhem os favoritos de vocês para quem vocês querem que sejam o Azor Ahai.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agradeço por vocês terem assistido. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, para vocês curtirem a nossa página no Facebook, seguir a gente no Twitter e acessar o blog, porque lá a gente tem muita coisa sobre Game of Thrones, sobre outras séries, sobre filmes e o caralho. Várias coisas de nerdice que vocês vão gostar bastante. Então, muito obrigado e até a próxima.